Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando e eu estou junto com o Guilherme Stevani e Nicolas Caires para apresentar um trabalho sobre uma solução sustentável que pode transformar resíduos do litoral em uma nova inovação na construção civil, que é o concreto com conchas moídas. O material, ele aproveita conchas de mariscos e ostras, que são descartadas em grandes quantidades em regiões costeiras do Paraná. Além de ajudar a reduzir o impacto ambiental, o uso dessas conchas no concreto pode baratear a construção e tornar o processo um pouco mais ecológico. Agora eu vou falar um pouco sobre o que são essas conchas moídas. Essas conchas são restos de mariscos e ostras que passam por um processo de limpeza, secagem e moagem e peneiramento. Esses resíduos, eles são ricos em carbonato de cálcio, né, que é um mesmo material que é bastante utilizado na construção, na fabricação do cimento. E por conta disso, eles podem ser substituídos no cimento ou até mesmo na areia fina no concreto, né? Então essa ideia acaba sendo bem simples. Em vez de deixar essas conchas acumularem como lixo nas partes costeiras, nós podemos pegar elas e dar uma nova função, né, dentro da construção civil. Agora eu vou falar sobre o porquê usar essas conchas de concreto, né? Quais são suas vantagens, necessariamente, né? É, o uso dessas conchas, ele tem várias vantagens, né? A primeira vantagem mais básica é que ele ajuda a reduzir o uso do cimento, que é um dos materiais que mais emitem gás carbônico na sua produção e fabricação. O segundo é que ele aproveita um resíduo que é muito abundante em regiões litorâneas, como aqui em Pontal do Paraná, e que normalmente não teria uma outra utilidade senão ficar apenas acumulando lá e gerando resíduos. E além disso, essas conchas elas são locais e naturais. Então, o custo para o transporte delas é muito pequeno. E esse material ele acaba ficando mais barato por conta disso, né? E por fim, o último porquê é que essa prática ela mostra como a engenharia civil pode ser parte da solução ambiental também, usando a criatividade para reaproveitar o que antes era descartado. Então, boa tarde, meu nome é Nicolas e eu vou apresentar um pouco sobre as principais propriedades do concreto que utilizam conchas moídas como componente. Então, primeiro a gente destaca a trababilidade, onde ela é muito boa. O concreto é fácil de moldar, o que facilita bastante o processo construtivo. Em relação à resistência, ela é satisfatória, desde que a proporção das conchas na mistura sejam bem dosadas. A durabilidade também se mostra adequada, principalmente para estruturas que não ficaram expostas a ambientes muito agressivos. E por fim, a gente tem um grande destaque na sustentabilidade, porque o uso das conchas moídas ela contribui para uma menor emissão de CO2, onde também a gente ajuda a reduzir o impacto ambiental do concreto. Nesse próximo slide, a gente fala sobre as vantagens do uso desse tipo de concreto. Primeiramente, a gente tem a economia de materiais, já que as conchas elas substituem parcialmente os agregados convencionais. Além disso, ocorre a valorização de resíduos locais, onde promove a reutilização de materiais que normalmente seriam descartados. E também esse concreto ele tem potencial de aplicação em blocos, também como pisos, calçadas. Isso amplia as possibilidades de uso na construção civil. E o último tópico, que é a estética, ela consegue ter uma estética diferenciada, onde a textura clara e granulada dessas conchas
elas conferem um aspecto visual único ao concreto, onde isso é ideal para projetos arquitetônicos mais criativos. Meu nome é Guilherme Stevani e eu vou tratar primeiramente aqui das limitações e cuidados que devemos ter com com esses resíduos de concha, certo? E primeiramente aqui é importante destacar que o excesso de conchas ele pode comprometer a resistência do concreto, tornando mais frágil. E além disso, as conchas elas precisam passar por um processo adequado de peneiramento e moagem, que assim para garantir uma granulometria padronizada, e o que influencia diretamente na qualidade da mistura desse concreto. Outro ponto essencial é que devem ser realizados ensaios laboratoriais de resistência e durabilidade, para assim garantir, né, que esse concreto seja mais viável e seguro. E por fim, também não é recomendado utilizar esse tipo de concreto em estruturas críticas, onde vão demandar um esforço maior, como pilares principais ou fundações, onde a segurança estrutural é prioridade. Aqui algumas das aplicações possíveis. Apesar de não serem recomendadas, né, para estruturas críticas, as conchas podem ser aproveitadas em diversas aplicações, mas assim com uma menor exigência estrutural. Por exemplo, elas podem ser utilizadas em calçadas e pavimentações, como mostram as imagens. Isso contribui para um acabamento estético, interessante e sustentável para a obra. Também são viáveis em mobiliário urbano, como bancos e floreiras, onde o desempenho estrutural não é tão significativo. E outra aplicação comum é na produção de blocos de vedação, como não suportam carga, mas eles ajudam a formar paredes e divisórias. E por fim, as conchas também podem ser incorporadas em estruturas não estruturais em geral, assim oferecendo uma solução mais ecológica e também com certo potencial decorativo. Concluindo, podemos afirmar, né, que o uso das conchas moídas no concreto representa uma alternativa promissora, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico nas obras. E além de reduzir o descarte inadequado desses resíduos, a prática contribui para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, né, dentro da construção civil. Com testes e controles adequados, assim, é possível garantir a viabilidade técnica deste material. Assim, seguindo nesse sentido, municípios como o de Pontal do Paraná, eles têm grande potencial para se tornarem referência nesse quesito, porque aproveitando seus próprios resíduos naturais e assim gerando inovação e sustentabilidade local. E que deixando o nosso muito obrigado, nossa referência, um artigo do Wendel de Mello Araújo, que é o aproveitamento do pó de conchas de marisco na confecção de concreto, da revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Muito obrigado e até mais.